Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Papo no Sofá. Eu sou a Bárbara Estrela, eu tenho meu escritório há mais de 6 anos e eu já lidei com obras de diversas maneiras. E hoje eu quero falar com vocês sobre custos de obra e a importância de você, arquiteto, prever esse custo e passar para os seus clientes, e você, cliente, de saber isso antes de entrar de cabeça numa construção ou numa reforma. No começo, tudo é uma experiência, tudo a gente quer saber, quer idealizar para saber qual caminho a gente vai tomar. Todo mundo bate muito a cabeça em como vai ser feito esse acompanhamento, né, da sua obra. Então, inicialmente, se vai cobrar junto, se vai cobrar separado do seu projeto e depois como isso vai funcionar no andar da sua trajetória com o seu escritório. Hoje eu tenho um acompanhamento separado de projeto, então eu consigo dizer com muita propriedade quanto vale isso, né? Por que eu sei tanto sobre obra? Porque foram muitos anos batendo a cabeça para que hoje se tivesse uma estrutura muito boa, que eu conseguisse delegar, como eu trouxe a Tainara já aqui para falar. Qualquer pessoa aqui do meu escritório a gente consegue treinar para que ela tenha esse olhar de obra. A importância de você saber quanto custa essa obra e passar para o seu cliente é para saber se o que você projetou está dentro financeiramente do que ele espera gastar. É muito fácil a gente só sonhar com o nosso projeto. É muito fácil a gente criar uma coisa e não pensar em custo, em valor. Quando a gente coloca no papel, uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer para o nosso cliente é: quanto você quer gastar? Mesmo quando ele responde não sei, você tem como responsabilidade de arquiteto de falar: olha, num projeto assim como o seu, você vai gastar aproximadamente, e falar a quantia. Porque muitas vezes os clientes chegam sem saber, sem ter a noção real e palpável de quanto custa. Então eu tive um caso aqui no escritório de uma cliente que chegou e falou: bah, eu tenho de 20 a 30 mil para gastar numa reforma de uma loja. Primeira coisa que a gente vai querer saber é quantos metros quadrados tem essa loja. Aqui a gente tem uma planilha aproximada de custos e média. Então, todas as obras que a gente foi fazendo ao longo desses anos, ela tá planilhada, dividida por setores. Então, marcenaria, infraestrutura, forro de gesso, marmoraria, enfim, todos bem detalhados e com vários preços. Então, a gente tem estimativa por metro quadrado de quanto sai. Então a gente sempre pega obras similares e vai nessa planilha e dá uma olhada para saber, para você conseguir passar para o cliente realmente qual é essa visão de valores. E quando ela chegou com esse valor, para mim, a loja era maior, mas aonde a gente ia mexer era uma parte pequena, porque era só a parte da loja e não estoque. E a gente começou a listar prioridades antes mesmo de começar o projeto. Porque uma das coisas mais caras que tem na obra, se não a mais cara, é a marcenaria. E marcenaria, hoje em dia, a gente usa muito, porque ela tem soluções fáceis, a gente consegue ser muito criativo usando, a gente consegue atingir, enfim, a expectativa de todo mundo. A marcenaria sendo o item mais caro, você já sabe que num projeto que a pessoa tem pra gastar até 30 mil, você tem que segurar. Bah, você tá falando isso porque é alto padrão. Não, gente, hoje marcenaria está bem caro. Hoje tudo na construção tá mais cara. Então por isso que é importante você ter essa clareza de valores dentro do seu escritório para saber posicionar para o seu cliente. Assim você consegue fazer uma precificação por metro quadrado. Você começa listando as prioridades. Então, nesse caso, a gente teria o mais caro, marcenaria, e aí você cria ferramentas para as outras coisas, os outros itens. Então, pintura é uma coisa mais barata. Espelho, não vai colocar espelho na loja inteira, mas assim, você consegue ter coisas prontas que você não precisa mandar fazer, que você consegue reduzir esse preço. Então, quando a gente tá falando em reforma, hoje aqui no escritório, eu consigo ter uma média, e depende do padrão que você quer, e a gente não consegue reduzir isso. Então vamos lá, o cliente chegou aqui e aí ele fala: bah, vou reformar um apartamento de 200 metros quadrados. Aí ele fala: vou gastar 100 mil. Gente, eu sei que parece, a gente aqui no escritório acaba falando valores muito altos, né, como se fosse um valor pequeno. E não é por isso, é porque a gente está acostumado a lidar com isso o dia inteiro. Então, num apartamento de 200 metros quadrados, a marcenaria, ela vai custar de 100 para mais, e aí a gente tem, o céu é o limite, tá, nessa hora. Mas assim, uma base mínima vai ser 110, 130 mil. Então aí nessa hora você já consegue dizer para o seu cliente: olha,
Com esse valor, você não vai conseguir chegar no seu esperado, porque aí você consegue pôr, né, o pezinho no chão. Vou fazer um adendo nessa planilha e já já a gente volta pro preço do metro quadrado. Essa planilha, você como arquiteto vai fazer todas as obras que você já teve. Se você pega o orçamento, você tem quanto vale e vai colocar. Na obra X, você gastou tanto de marcenaria, tanto de tudo, gente, vidraçaria, louças e metais, tudo. E a gente tá falando numa reforma de interiores, que é o foco aqui do escritório. Construção, normalmente, ela, além desse preço por metro quadrado que eu vou passar, ele tem o preço da construção em si, né, que a gente pega. Então, vai aumentar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Nessa planilha, você vai ter, então, sempre de todas as suas obras. E faça isso para todas as suas obras, gente. Porque passa uma segurança na hora que chega um cliente aqui no escritório, passa essa segurança de, olha, eu sei o que você vai enfrentar. Eu sei quanto é que você vai gastar. Aí você consegue ter, olha, você consegue gastar no mínimo isso, porque o máximo é sempre... não tem limite. Não tem limite, você pode sonhar e tem cliente aqui que quer gastar, às vezes, com uma peça de designer, então esse valor vai aumentar na hora de mobiliário. Tem cliente que não liga, mas que é alta tecnologia, então vai investir em eletros, vai investir na automação. Então, assim, tudo é a prioridade do nosso cliente e o teto é o limite. Mas o piso você sempre consegue estimar baseado nisso. Aqui no escritório, uma reforma de interiores, ela custa aproximadamente de 2.500 a 3.500 é a média que a gente faz aqui. Então, por metro quadrado. Isso com tudo. Isso a gente está englobando a marcenaria, mobiliário, a gente está englobando o nosso acompanhamento e o projeto ele fica separado disso. Então, de 2.500 a 3.500 você consegue fazer uma super reforma de apartamento. É uma reforma residencial. De uns 200 metros quadrados a 300, você consegue estar nessa faixa. Na construção, a gente vai de 4.500, 5.500 por metro quadrado. Então, você que tá aí, que não consegue fazer essa conta, é assim, você pega esse valor que eu tô passando e multiplica pela metragem quadrada do seu projeto, da sua reforma, da sua casa. É assim que a gente calcula aqui. Então, quando um cliente entra, a gente já sabe mais ou menos quanto é que ele vai gastar. Dá pra fazer mais barato? Dá, gente. A gente tenta economizar em tudo. Mas eu tenho um marceneiro que é mais barato. Traz pra gente. A gente vai exigir, aqui no escritório, eu tenho os meus fornecedores, os meus parceiros, que eu indico de olho fechado. E às vezes eu paro de indicar porque deu problema. Mas enfim, a gente tem uma gama de fornecedores aqui que a gente já trabalha, que conhece o meu jeito de trabalhar, a minha especificação, que é uma qualidade muito alta. Quando você vem com um marceneiro, com um fornecedor que seja, não tem problema algum. Eu só peço uma reunião com ele. Porque nessa reunião a gente explica o padrão daqui do escritório. Então você precisa ter essa conexão com o fornecedor que vai ali entrar para saber se ele vai corresponder a essa expectativa. Porque se engana o arquiteto que acha que depois da execução, por exemplo, se a marcenaria ficou mal instalada, que a culpa vai ser do marceneiro. Respinga sobre a gente. Respinga sobre o projeto. Respinga sobre a nossa responsabilidade. Mesmo você com tudo jurídico certinho, dizendo que você não tem responsabilidade sobre aquele fornecedor. Mas a materialização do nosso projeto, a obra ali executada, é a conclusão, né, daquilo que a gente sonhou junto com o cliente. Então, o que a gente mais quer é que aquilo funcione. Por isso que eu digo que respinga sobre a gente. Então, você ter essa conversa inicial com o marceneiro que vai ali executar, tá tudo bem. Aqui no escritório a gente teve um caso que a gente tá fazendo um apartamento, uma reforma, onde o cliente não queria gastar mais do que 300 mil. Num apartamento que a gente já tinha uma média que ele gastaria mais. A gente coloca os panos na mesa e a gente vai falar pro cliente. É a postura que a gente tem, sabe? O cliente, ele quer sentir a nossa segurança. Quão firme você é daquele assunto, quanto você sabe daquilo. Então a gente colocou, eu abri os orçamentos que eu tinha de outras obras que eram muito similares a dele. E ele falou, tem um marceneiro que consegue fazer essa parte mais barata e mais rápida. Beleza. Então a gente tirou e separou, por exemplo, a parte íntima vai ser feita com uma, a parte social vai ser feita com outra. Social é o nosso, porque ali é onde todo mundo vai frequentar, onde mais pessoas vão ver e tal. E no íntimo fez com o marceneiro dele, que vai conseguir atingir um padrão ok, que ele não espera tanto, mas consegue adequar no preço. Então, outras coisas que a gente muda nesse andar, sabendo o valor inicial que o cliente quer gastar. A gente diminui, por exemplo, painéis, a gente usa muito mais do que tem na obra, né? Então, do que já veio. A gente faz substituições só do que é necessário. Marmoraria, a gente escolhe itens que agreguem, mas que não passam do preço estimado. Então, quando a gente fala em obra,
O que precisa acontecer é a transparência das duas partes. O cliente ser muito franco na hora de falar, olha, eu tenho tanto para gastar. E o arquiteto ser muito fiel e seguir aquilo ali. Se você tem uma bagagem já de valores, você consegue passar essa segurança para o seu cliente. E aqui acontece exatamente isso. O máximo de transparência. Porque, gente, juro, eu faço o possível e o impossível para que os meus clientes saiam daqui satisfeitos. E estar dentro do orçamento dele é muito importante. Eu trabalhei num escritório lá em São Paulo. Quando o cliente passava um valor, o escritório só na marcenaria chegava nesse valor. E era uma coisa que eu não gostava. Era uma coisa que eu achava que desrespeitava um pouquinho o cliente. E eu falei, dentro do meu escritório isso não vai acontecer. Bah, nunca aconteceu de extrapolar? Já aconteceu, gente. Mas aconteceu eu sendo sincera com o cliente, dando opções dentro do orçamento e o cliente fazendo escolhas que naquela hora quiseram extrapolar o orçamento. E não simplesmente porque eu falei, olha, não, você vai gastar isso porque tem que gastar isso. Aqui não acontece isso. Existe transparência. Então, a partir do momento que eu mostro pro meu cliente, olha, você tem essa solução, isso aqui tá dentro do seu orçamento, mas você consegue ter isto aqui que passa um pouco. Você quer essa troca? Tem hora que o cliente quer, tem hora que o cliente não quer. E eu acho que é da responsabilidade dos arquitetos proporem diversos cenários e diversos caminhos para os clientes aqui dentro. A partir do momento que meu cliente entra, eu vou fazer assim, de tudo e falo para os meninos aqui. Teve um dia que para essa loja que tinha o orçamento enxuto, a gente falou, vamos sentar e a gente vai negociar até o limite. A gente até expandiu um pouquinho mais dos fornecedores que a gente está acostumado a trabalhar para sair um pouquinho da bolha que normalmente existe, porque essa bolha é mais confiável e a gente sabe que quando a gente sai dela, a gente assume uma postura um pouco mais de responsabilidade, afinal a gente não sabe o que vai vir, né, a partir do momento que a gente rompe essa bolha. Tem fornecedores que vêm, que agregam demais, tem fornecedores que a gente trabalha, que a gente fala, meu senhor amado, não dá mais pra trabalhar com aquela pessoa, mas eu coloquei um escritório inteiro, uma tarde, negociando pra gente chegar dentro dessa planilha pro cliente, pra ele aprovar, pra gente mandar seguir. E tudo isso num curto prazo, porque era a necessidade desse cliente. Então, assim, a transparência das duas partes, ela tem que acontecer. Porque senão o arquiteto não sabe com que ele tá lidando. E você, como arquiteto, precisa dizer pro seu cliente com quem que ele tá lidando. O que ele vai enfrentar. Acho que o conselho que eu daria no fim de tudo isso que eu falei, seja muito verdadeiro com o seu cliente e cliente seja muito verdadeiro com o seu arquiteto, porque somos nós que vamos conseguir te ajudar a traçar caminhos diferentes para o seu objetivo. Somos nós que vamos conseguir alinhar os fornecedores e diminuir sua dor de cabeça. Por isso você precisa contratar um arquiteto que realmente você tenha confiança, para não ficar aquela desconfiança de ele tá escolhendo mais caro, ele tá escolhendo porque ganha comissão e, enfim, várias outras questões que vêm na sua cabeça. Escolha alguém que você tenha confiança de falar, olha, eu tenho isso para investir, é meu sonho, dá para fazer? E o arquiteto, a partir do momento que fala dá, assuma também essa responsabilidade de ir atrás e brigar pelo seu cliente perante todos os itens que vêm pela frente e perante o projeto que você vai fazer. Afinal, a gente que pensa, né, no projeto, a gente que cria o projeto. Então, você consegue criar algo dentro daquele sonho, daquela expectativa. Porque senão saem duas pessoas muito frustradas nessa negociação toda. Deu pra entender mais ou menos a minha linha de raciocínio? Se você ficou com qualquer dúvida, me manda mensagem, manda no Instagram, manda aqui nos comentários. Eu espero que tenha ajudado você que tá aí para começar uma reforma, você é arquiteto que está começando, anote tudo, crie uma base de dados do seu escritório, porque isso vai fazer um diferencial e tanto na sua carreira, na sua postura como arquiteto, na sua confiabilidade. Quando você já fez, você fica com muito mais confiança na hora de falar. Então essa confiança que a gente desperta é muito importante. Então você que está começando, anota tudo, cria sua base de dados que ela vai ser assim, a base para o seu escritório. Nos vemos na próxima semana. Espero que vocês tenham amado, assim como eu. Eu amo poder compartilhar um pouquinho da minha vivência como arquiteta. E não esqueça de curtir, compartilhar, é muito, muito, muito importante para mim. Divulga para os seus amigos e nos vemos na próxima semana. Beijo! Enrolei muito essa parte, hein? Essa palavra existe? Bem-vindas de volta. Eu vou começar do zero de novo. Pera que tô com muito pensamento na cabeça. Eu tô travando nessa palavra. Vai, amor, me ajuda na palavra. Então eu vou tentar falar dessa e a gente vê se vai. Eu amo que isso tudo depois vai pros erros de gravações.